Vamos começar com o Vanderlei Nogueira. Vanderlei, o presidente do Vasco da Gama e o presidente do Flamengo se reuniram com o presidente Bolsonaro, né? O Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, tentando um apoio do governo federal para que seja retomado o futebol, para que seja retomados os treinamentos, já que não conta tanto com o apoio do governo estadual e municipal. Como é que você viu essa reunião entre os presidentes do Vasco e do Flamengo com o presidente Bolsonaro, Vanderlei? Olha, Fausto, infeliz, né? Uma reunião infeliz, na minha opinião, por parte do presidente do Vasco, por parte do presidente do Flamengo. Aliás, o Flamengo tem um timaço, é verdade, tem um grande treinador, mas o que nos últimos tempos a diretoria tem feito de lambança não é brincadeira. Total falta de sensibilidade, já falamos tanto sobre isso no caso Ninho, do Urubu e outros episódios todos, e agora mais esse, uma reunião sem máscaras, nenhum usando máscaras, posando para fotografia, como se estivéssemos vivendo um período absolutamente normal, e como se a negativa do governo do Rio de Janeiro, que também não é lá grande coisa, ou não é grande coisa mesmo, o governo do Rio de Janeiro, eles estão negando, né, a volta ao futebol, os médicos, as secretarias, as autoridades de saúde do próprio município estão negando, se foi pedir um aval do presidente. É muito provável que o presidente tenha dito que sim, por ele a bola pode rolar, ele tem a opinião dele lá. E outra coisa, teve até a sugestão para levar o pacote de treinamentos para Brasília. Lá eles poderiam treinar como pretende a diretoria do Flamengo. Vale lembrar que estão crescendo os casos lá em Brasília e que jogadores do Flamengo já se manifestaram que estão absolutamente desconfortáveis com essa ação da diretoria do Flamengo. E o Vasco foi no embalo, aproveitou, tinha um lugar sobrando na mesa, apareceu o Vasco da Gama. Do outro lado estão Fluminense e Botafogo não concordando com o que estão pretendendo alguns dirigentes do futebol brasileiro. É lamentável, eu achei que essa reunião foi absolutamente inócua, não deveria ter acontecido, e eles deveriam, como todo mundo, esperar a palavra da medicina, a palavra da saúde, o sinal verde convicto, seguro, ou pelo menos muito seguro. Fausto. Ô Nilson, eu entendo que é o seguinte, aos poucos a gente tem que começar a pensar numa retomada, mas o Brasil é um país continental, cada canto é um canto, cada canto está acontecendo alguma coisa com relação ao coronavírus. Por exemplo, Porto Alegre, os times puderam começar a pensar nisso, porque lá não atingiu tanto quanto atingiu o Rio de Janeiro, São Paulo. O que você achou dessa forçação de barra? Porque não deixou de ser uma forçação de barra e de um apoio político, né, Nilson? O futebol tá mostrando a sua cara, né? Que é uma cara de desorganização, né? Sempre eu falei, não se iluda com essa história que o Flamengo é um primor de organização, que o Flamengo é algo diferente dos demais. É nada, é a mesma coisa. Tudo igual, não tem nada de organização futebol brasileiro. E são dois clubes que estão trabalhando de forma isolada. Isso também mostra o quanto não existe união, não existe nada. O futebol brasileiro é carente de tudo. Eu concordo muito com o Flávio. Nós precisamos de uma liga aqui. A hora que se criar uma liga no futebol brasileiro e se tornar algo sério, aí sim, né? Então, você pode voltar a jogar futebol se tiver uma cultura para isso. Educação para isso. Olha a Alemanha. A Alemanha está mostrando que tem cultura, tem educação, segue as regras, fez um planejamento, fez um escalonamento para que tudo ocorresse dentro de uma normalidade. Aí sim você pode pensar na volta do futebol. E eu acredito nisso. Eu acredito que essa volta vai acontecer. E eu estou com um palpite que no mês de junho a gente possa ter o futebol de novo no Brasil, sem público, evidente, com jogador testado, tudo que precisa ser feito. Eu acredito nessa volta do futebol e ela precisa acontecer. A vida precisa retomar, mas precisa retomar com muita seriedade em todos os aspectos. E eu não vejo nem Flamengo e nem Vasco da Gama muita seriedade não, né? E foi buscar apoio lá em Brasília, né? Que aí a coisa complicou de vez.
Ô Flávio, o Nilson tocou num ponto interessante aí e você defende, eu acho que a maioria daqui defende, né? Todos nós defendemos uma organização melhor do futebol brasileiro, uma liga realmente, que um possa falar por todos, né? Não essa bagunça que vira, né? Um clube vai procurar, outro clube vai procurar outro governo, um clube procura um, enfim, é uma bagunça. Como é que você viu essa visita ao presidente Bolsonaro? O Nilson também tocou no assunto com relação à organização. O Flamengo, Flávio, não pode se esquecer daqueles garotos que perderam a vida, sabe? E pouco se falou nisso, pouco foi feito. Tem muita gente lutando ainda pelos direitos, sabe? Não é melhor nesse momento pensar em solucionar problemas para depois resolver a questão do futebol, Flávio? Bom, primeiro eu não estou nem um pouco surpreso com essa atitude, que o Flamengo ele não prima por se preocupar com a vida das pessoas. Isso já ficou muito claro no caso do Ninho do Urubu, que já foi citado, foi também quando teve o problema da pandemia, que demitiu um monte de pessoas de maneira absolutamente desumana e desnecessária. Então, nenhuma surpresa, manteve a coerência o Landim, né? E o Vasco é um time falido que vai no embalo também, e aí eles vão tentar alguma coisa exatamente no setor onde eu não dou a menor importância. Para mim não importa nem um pouco o que pensam os políticos, sejam eles de que lado forem. Eu, no momento desses, minha família, nós estamos preservando o lado de médicos, da saúde, do que diz a Organização Mundial de Saúde, o que dizem as pessoas que são do ramo. Quando houver um problema político, nós vamos ouvir os políticos. Agora é um problema de pandemia, um problema médico. Então importa a opinião dos médicos. O que pensam os políticos, eles estão fazendo política dentro dessa situação, não dou a menor importância, não estou de lado nenhum, eu estou preocupado com o que dizem os médicos. Como aí no caso nenhum dos três é médico, o que eles falaram não faz a menor diferença para mim.